Análise técnica e valor. Então, os preços dos títulos são o produto da tomada de decisão coletiva de compradores e vendedores. Os preços incorporam todas as informações conhecidas, inclusive as suposições sobre o título. Então, o preço, ele é o preço daquele ativo, ele é justamente o valor daquele ativo no momento. Então, o preço nos mostra o valor daquele ativo no momento. O gráfico de preços ele tende a se mover em tendências no intervalo de tempo selecionado, seja qual for, por longos períodos. Então, se pegar aí um gráfico diário, nós podemos ter uma tendência. No gráfico semanal tem uma outra tendência, no gráfico mensal uma outra tendência. Então, a tendência o que é? É uma inclinação direcional discernível no preço. Ela pode ser de alta, baixa ou lateral. Nunca se esqueçam, pessoal, muito importante, a tendência é sua amiga. Operem a favor da tendência, nunca contra a tendência. Porque mesmo se tu fizer uma entrada um pouco atrasada, um pouco errada a favor da tendência, o preço vai te corrigir no longo do tempo. E não o contrário, se tu entrar contra a tendência, o preço vai te dar uma paulada. Então, sigam a tendência, nunca se esqueçam, a tendência é sua amiga. O importante para analisarmos um gráfico corretamente é uma sucessão de zigue-zagues. Essa sucessão dará origem às tendências de preço. Então, o que a gente vai usar na identificação da tendência? A gente vai usar suportes e resistências, que são as linhas de forças ou paredes. A gente vai usar médias móveis, que vão nos indicar para onde que o preço está indo. A média móvel, para mim, ela é meu Waze no mercado financeiro. Quando eu vou a um lugar que eu desconheço, que seria um mercado de ações, ou numa cidade, tu vai num bairro que tu não conhece, tu vai usar lá o Waze, tu vai botar o GPS. E para mim o GPS aí são as médias móveis. Aí a gente tem as mais conhecidas, de 9, 8 ou 9, 20, a gente tem de 200, tem gente que usa 50, 80, tem para todos os gostos e tipos. Tá? Mais adiante a gente vai falar sobre médias móveis. A gente vai dar uma olhada também, é muito importante para identificar a tendência, os topos e fundos, se o ativo está fazendo topos, se o ativo está fazendo fundo. Quando está fazendo topo ou fundo, provavelmente a gente vai ter aí uma reversão de tendência. A gente tem também alguns indicadores que são importantes, que é o acumulação e distribuição, que é muito bom para ver se o pessoal está encarteirando o ativo ou se ele está desencarteirando, vendendo. Então, esses indicadores nos dão algumas informações importantes. A gente também tem o IFR, Índice de Força Relativa, que pode nos dizer aí se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, nos dando aí mais algumas informações para a tomada de decisão. Esses indicadores nunca são o ponto principal da tomada de decisão, eles somente são coisas que nos confirmam o que a gente já viu. E a gente tem também o On-Balance Volume, que é parecido com a acumulação e distribuição. Indica se está entrando ou saindo dinheiro do ativo. Dinâmica dos preços. A gente tem aqui os movimentos para cima, que a gente pode ver, o movimento faz esses movimentos para cima, o movimento para baixo, é bem claro isso no gráfico. A gente tem os movimentos de expansão, esse aqui é um movimento de expansão, aqui a gente tem um movimento de contração, que seria a correção dessa subida. Aqui a gente tem um novo movimento de expansão após essa contração, depois a gente tem mais uma contração, nova expansão, contração, aqui a gente tem uma expansão menor, que já formou tipo, como se fosse, poderia chamar de um topo duplo aqui. Eles têm que ser iguais, mas pode ser considerado, dependendo do ativo, um topinho duplo. E depois aqui a gente tem uma expansão, ó, pode ver que virou, o mercado virou aqui numa tendência, ele perdeu aqui, fez um pivô de baixo e fez uma expansão. Aqui a gente já tem uma contração da queda e depois tem uma nova expansão da queda. Aqui a gente tem zigue-zagues descendentes, que indicam uma tendência, uma micro tendência de baixa, dependendo do prazo operacional que está se usando. Aqui em cima a gente tem um zigue-zague lateral, o preço aí pode ficar aqui de lado, pode ficar vários dias, minutos, horas, semanas, meses. E aqui a gente tem um zigue-zague ascendente.